É questão de sobrevivência para o investidor de longo prazo ter a sua diversificação de portfólio, ter parte da carteira dolarizada, investimentos no exterior. E este aqui é o conteúdo de hoje. Iremos tratar como investir diretamente no exterior e propriamente falar aqui de renda fixa nos Estados Unidos. Como acessar, como investir em renda fixa. Trazer aqui ao final 3 ETFs que podem ser utilizados como uma forma de posicionamento em dólar na renda fixa americana. Então assista o vídeo até o final. E se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold, como investir para o longo prazo. E também já acione o sininho de notificação para receber aviso dos próximos vídeos. Quero deixar um recado bem rápido. Eu tenho um serviço de assessoria e consultoria para a montagem de carteiras previdenciárias de longo prazo. Vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário. É só clicar e entrar em contato. Vamos com tudo falar aqui de investimentos no exterior. É questão de sobrevivência ter parte da carteira dolarizada. Não podemos estar com todos os ativos no Brasil. Diversificar inclusive geograficamente, investir em empresas globais, dolarizar parte da carteira. Por quê? Caso ocorra uma crise específica no Brasil, o real ele vai desvalorizar frente ao dólar. Então, tendo parte da sua carteira relacionada, posicionada em dólar, você tem uma proteção natural e a tua carteira acaba caindo menos que o mercado e você consegue sobreviver no longo prazo. E quando você pegar um mercado de alta, você tem um potencial de retorno. Então tem uma melhor alocação de portfólio. Tá aí a importância de ter posição em dólar, ativos globais, empresas que têm posicionamento no mundo inteiro. Assim a gente tem uma melhor diversificação. E tem um outro ponto: ao investir no exterior, você remete dinheiro para fora do país. Então esse dinheiro, parte da tua carteira, não está sob a regulação brasileira. Então você também diminui o risco. Então o governo ele não pode aí dizer o que fazer com esse dinheiro, uma vez que ele está fora do país. Você já tirou ele e caso precise, você tem esse dinheiro à disposição. E é disso que a gente vai falar. Vou falar primeiramente aqui como investir nos Estados Unidos. Vamos nivelar aqui. Para quem não sabe ainda, não tem uma conta no exterior, eu vou explicar um pouquinho como fazer o investimento diretamente no exterior. Primeiro passo: abrir uma conta em uma corretora que possibilite enviar recursos que você possa investir diretamente no exterior. Aquela corretora que você já investe aqui no Brasil, ela não possibilita acessar esses investimentos, muito menos enviar recursos para o exterior, ok? Então você vai ter que procurar uma corretora. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com 11 corretoras para se investir no exterior, ok? Tem algumas delas aqui como opção, tem a Avenue, a TD Ameritrade, a Interactive Brokers e as Passfolio. Temos essas alternativas, entre outras, aqui no link. É só clicar e você pode pesquisar a melhor opção. Eu uso a Avenue, não recebo nada aqui no canal para poder falar dela, é só a corretora que eu tenho desde 2018 e eu faço os meus investimentos por lá, ok? Eu acho simples e acaba quebrando um galho. E o segundo passo é, depois que você abriu a conta, já está ativa a conta, você tem que enviar recursos. Então você vai mandar fazer um TED diretamente para a sua conta no exterior. É uma transferência bancária simples, como a gente já está acostumado a fazer aqui. E você vai fazer o câmbio do dinheiro que você enviar em reais para dólar. Então, uma vez que você faz o câmbio, você já está posicionado em dólar, ok? E você vai pagar lá uma taxa de IOF e vai ter o spread. Então geralmente a corretora ela vai ter um ganho no spread do câmbio. Então vai ter uma diferença lá do dólar para o real e ela vai ter um ganho. Então qual que é a ideia de você investir no exterior? Não é você ficar mandando dinheiro e retornando com esse dinheiro para o país, ficar resgatando, não. Eu penso da seguinte forma: o investidor de longo prazo ele já determina qual é a alocação que ele quer ter em dólar lá no exterior e ele já faz a remessa e não fica mexendo. Uma vez enviado o dinheiro,
ele já fica lá. Por quê? Tem alto custo de transação para você ficar enviando e resgatando esse dinheiro. Uma vez enviado, faz parte da estratégia carregar essa posição lá para frente. Pode ser que lá na frente você resgate o dinheiro ou utilize ele de outra forma, vai fazer uma viagem, utilize esse dinheiro, mas você não vai ficar mexendo, ok? Então uma vez enviado, fica para lá. Então quando você faz o câmbio, já fica os dólares disponíveis para você comprar os ativos lá pela corretora. Então você pode investir desde ETFs, né, os fundos de índices, o Exchange Traded Funds, ou você pode investir diretamente nas ações americanas, nas chamadas stocks, ok? Então possibilita ser sócio de empresas globais. Eu trouxe alguns exemplos aqui, é claro, são centenas, milhares de empresas para se investir, tem muitas opções, são empresas listadas no mercado americano, muito mais do que tem aqui no Brasil. Temos como, por exemplo, Starbucks, McDonald's, Johnson & Johnson, P&G, Walt Disney. Então você tem diversas opções para se posicionar, empresas que vão atuar globalmente. E também é possível investir em ativos em ETFs, Exchange Traded Fund, fundos de índice. Alexandre, o que é um fundo de índice? É um ativo que ele vai acompanhar algum índice ou outro ativo, ok? Então a gente tem ETFs de diversas formas, diversos tipos. Temos ETFs aí que acompanha especificamente o índice americano, no caso do VUL. Temos também ativos, temos ETFs que acompanham os REITs americanos, no caso do VNQ. Temos ETFs de renda fixa, ETFs atrelados a commodities. Por exemplo, eu quero me posicionar ao mercado de petroleiras no mundo. Então você tem a opção. Você tem a opção também de minério de ferro, empresas que atuam diretamente na exploração de minério de ferro, empresas de tecnologia, empresas de dividendos. Então você tem diversas opções. São mais de 3.000 ETFs disponíveis lá no mercado americano. Muito mais do que aqui no Brasil, ainda engatinhando na questão de ETFs. Outra coisa, os ETFs, além de possibilitar uma diversificação ampla, ele tem baixo custo. Então a gente vai verificar aqui que a taxa anual de administração ela é bem baixa, ok? E vamos falar aqui do escopo do vídeo, que é falar de renda fixa americana. Como acessar esse mercado. E vamos utilizar os ETFs, mas antes de falar dos ETFs que se posicionam em renda fixa americana, vamos falar um pouquinho da taxa de juros. Lá nos Estados Unidos a inflação subiu bastante nos últimos anos. Também os juros tiveram que ser elevados, uma política monetária para controlar essa inflação. Olha esse gráfico aqui. Nos últimos 15 anos é a maior taxa de juros. Está lá entre 3,5% e 4%, ok? E caso a inflação continue aumentando ou não seja controlada, esses juros podem aumentar ainda mais. Com os juros um pouco mais alto, fica mais atrativa a renda fixa americana. É claro que não é no patamar que aqui no Brasil, como a Selic está em 13,75%, mas ainda assim é uma possibilidade. E ao se investir no mercado americano, especificamente em renda fixa, estamos nos posicionando em um dos ativos mais seguros no mundo, que são os bonds americanos, os treasuries, o tesouro americano propriamente. E para a gente investir, caso quiséssemos investir diretamente no tesouro americano, a gente teria que ter um CPF americano, o chamado Social Security. E na verdade, como não temos acesso, na verdade a maior parte aqui de quem acompanha o canal não tem esse CPF americano, temos que encontrar uma outra forma de investir, que é o caso dos ETFs, os fundos de índice de renda fixa, que replicam o desempenho desse tesouro americano, dos treasuries, ok? Então, esse aqui são os ativos que nós vamos demonstrar agora. E o primeiro deles, o primeiro ETF que vou demonstrar aqui é o ETF que replica o desempenho dos bonds americanos, que são os títulos do Tesouro Americano. E nesse caso aqui eu vou falar do SHY. Esse é o código do ETF para acessar e investir nesse ETF especificamente. E o SHY, ele replica o desempenho dos bonds americanos de curto prazo, de 1 a 3 anos, ok? Então são aqueles títulos mais de curto prazo, ok? Está cotado atualmente
esse título em 81 dólares e 10 cents, ok? E a gente pode comprar no mercado americano, ele é um pouco diferente do mercado brasileiro, que lá você pode comprar proporções do título, não precisa comprar diretamente um ETF, você pode comprar ele na forma fracionada, ok? O que tem mais acesso, mais acessibilidade para esse tipo de títulos, ok? E o SHY, ele é um ETF administrado pela BlackRock, que é a gestora aqui do ETF. Tem mais de 28 bilhões de dólares neste ETF. E a taxa de administração anual é de 0,15%, tá? A gente fala taxas baixas em relação aqui ao Brasil. E esse ETF ele existe desde 2002, ok? Agora, se a gente quer títulos que são mais de médio prazo, eu tenho aqui o IEF, que é o segundo ETF aqui que a gente está demonstrando. Ele replica títulos do Tesouro Americano, os bonds, de 7 a 10 anos. Então, a gente tem aqui para estratégias mais de médio prazo. Também é administrado pela BlackRock, existe também desde 2002 taxa de administração, como o primeiro ETF que eu demonstrei, de 0,15% ao ano. Tem 21 bilhões sob administração esse ETF, ok? Então, esse é o segundo ETF de médio prazo. Agora nós temos também ETFs de longo prazo, ETF de renda fixa. Quer se posicionar em renda fixa para o médio prazo? Temos o caso aqui, a opção do TLT. Esse é o código do ETF. Ele investe em bonds acima de 20 anos. Então a gente tem aqui títulos de renda fixa mais longos, né, para períodos maiores. Inclusive esse título é um pouco mais sensível. Lembrando que as três possibilidades de ETFs que estou trazendo aqui, eles podem ter variação negativa conforme o movimento do mercado americano, o movimento da taxa de juros. Então, se a taxa de juros continuar subindo, esses títulos podem ter também, no curto prazo, ter rentabilidade negativa. Esse vídeo não é uma recomendação de compra, todo investimento tem risco e você que tem que avaliar, tem que estudar, escolher os ativos da sua carteira. O TLT, ele também é administrado pela BlackRock, começou lá em 2002 e tem taxa de administração de 0,15% ao ano. São 25 bilhões sob administração. Então, nós vimos aqui três possibilidades de investir em renda fixa utilizando ETFs, fundo de índice. A gente vê que tem baixo custo para investir e a gente tem acessibilidade. Então você pode diversificar sua carteira no exterior, pode investir em ETFs que replicam renda variável, o mercado, empresas globais e também ter renda fixa, quem sabe. É claro que a tua estratégia que vai determinar, é importante você determinar a alocação do seu portfólio e montar a sua estratégia. E ter ativos dolarizados, a gente diminui o risco do portfólio. Ativos que se comportam de forma diferente, tem descorrelação, acaba trazendo menor risco para a nossa carteira. Então, a teoria do portfólio moderno. Ter ativos globais, também temos diversificação geográfica, de acessar o mercado americano, inclusive remeter o dinheiro e deixar fora do país. E aí, você investe no exterior ou investe em BDRs? Deixa aqui no comentário, eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!